o governo federal segue atuando no Rio Grande do Sul. O presidente Lula volta ao local ainda hoje. Ontem foi o primeiro dia de trabalho do escritório de monitoramento dos impactos das chuvas no estado. A repórter Luciana Verdolim traz mais detalhes sobre esse assunto. O presidente Lula embarca novamente neste domingo para o Rio Grande do Sul. Ele vai acompanhado por uma comitiva de 9 ministros, entre eles Fernando Haddad da Fazenda, o ministro da Educação Camilo Santana e a ministra da Saúde Nízia Trindade. Neste sábado foi montado uma sala de acompanhamento dos trabalhos lá em Porto Alegre e deverá ficar pelos próximos dias. O governador do estado, Eduardo Leite, agradeceu o apoio do governo federal e atualizou os números de atingidos pelas enchentes. Até agora já são mais de 500 mil pessoas afetadas diretamente, 55 mortes registradas, 7 óbitos em investigação, além de 107 pessoas desaparecidas. O governador explica que a destruição é grande. Quando as águas baixarem, o desafio será a reconstrução. Com todos os apoios possíveis, com o apoio das Forças Armadas, com o apoio dos ministérios, com as prefeituras se articulando e a gente dando apoio para colocar maquinário na rua, para colocar condição de restabelecer água, energia o quanto antes, mas vai ser difícil. Estamos buscando apoios de todas as frentes para poder restabelecer isso. Então vamos precisar da resiliência, da paciência um pouco de todo mundo, mas nós estamos com força total para isso. A gente vai precisar de medidas absurdamente excepcionais. O Rio Grande do Sul vai precisar de uma espécie de um plano Marshall de reconstrução, né? Daquele da reconstrução da Europa do pós-guerra. A gente vai precisar de um plano Marshall para o Rio Grande do Sul. A gente vai precisar de um plano de excepcionalidade em processos, em recursos, em medidas absolutamente extraordinárias, porque, como eu insisto, quem já foi vítima, né, da tragédia não pode ser vítima depois da desassistência e da demora, da burocracia. A gente vai precisar trabalhar muito juntos. Mas, como eu disse, nesse momento ainda é resgate, ainda é apoio, assistência, famílias. Tem tantas frentes que tem impacto disso que vão ainda exigir muito da gente nessas próximas horas. O ministro da Secretaria de Comunicação do governo, Paulo Pimenta, garante que a administração federal não medirá esforços para ajudar, sendo que o orçamento deve acompanhar a necessidade da recuperação. Nesta segunda-feira haverá uma reunião com as bancadas estaduais e federal na Assembleia Legislativa, lá em Porto Alegre, exatamente para garantir que a ajuda chegue e chegue rápido. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, anunciou 600 milhões de reais em emendas individuais para o Rio Grande do Sul. Nós, do Ministério das Relações Institucionais, uma conversa hoje que nós tivemos com a bancada de deputados, deputadas, senadores e senadoras do Rio Grande do Sul, identificamos 600 milhões de reais em emendas individuais apresentadas por esses parlamentares que podem ser liberados o mais rápido possível. Já tínhamos empenhado esse recurso, reservado ao orçamento, e agora determinamos ao Tesouro Nacional a liberação imediata dos recursos para o pagamento, ou seja, repassar os recursos dos municípios, para os estados, para entidades. São 600 milhões de reais. Conjunto de ministérios, mais de 90% dos recursos são da área da saúde, para ajudar os municípios nesse momento tão importante. Mas tem também na área da educação, na agricultura, para máquinas, para projetos importantes para a agricultura, na área da justiça, para apoiar a segurança pública, Ministério das Cidades e integração regional, que tem um papel muito importante, inclusive, na nossa defesa civil, ou seja, todo o governo federal mobilizado. Já a orientação dada, pagamento imediato para os municípios e entidades. Vários governadores estão entrando em contato com Eduardo Leite e encaminhando ajuda ao Estado. O governador, inclusive, aproveitou para agradecer a solidariedade do povo brasileiro, uma vez que as doações já começaram a chegar. Eu sei que a dor que os gaúchos sentem hoje é uma dor compartilhada com todos os brasileiros. A gente sente isso, percebe, né, nas tantas manifestações que a gente tem recebido. E eu quero agradecer também a todo o Brasil que está mandando doações, participando, carinho. Estão junto conosco, né? A gente sente que a bandeira do Rio Grande é um pouco a bandeira do Brasil hoje, está no coração de cada brasileiro. Muito obrigado pelo carinho, a gente sabe que não está sozinho nesse momento. Os governos da Argentina e do Uruguai também anunciaram que estão dispostos a encaminhar, principalmente, equipamentos de resgate, uma vez que ainda há muitas pessoas em cima de telhados. Segundo dados aqui do governo federal, já foram feitos mais de 10 mil resgates com a ajuda dos militares das Forças Armadas. Nós temos nesse momento 32
aeronaves, 32 helicópteros trabalhando. E nós assistimos hoje, dificilmente já foi visto em qualquer lugar do mundo. Nós tínhamos uma quantidade enorme de helicópteros trabalhando ao mesmo tempo, em Canoas, em Eldorado. Nós temos mais de 1.600 homens trabalhando 24 horas no resgate. Agora nós estamos aqui e os barcos estão trabalhando, os caminhões estão trabalhando, as pessoas estão trabalhando, estão salvando vidas em toda uma situação operacional. E o limite daquilo que nós vamos disponibilizar é o limite da necessidade. Nós temos amanhã um dia decisivo para resgates. A sala de monitoramento aqui em Brasília, com a participação de 17 ministérios, manterá reuniões diárias até que a situação seja normalizada lá no Rio Grande do Sul. De Brasília, Luciana Verdolim. Diante de toda essa tragédia, claro que é importante destacar que toda ajuda necessária, e inclusive os esforços dos empreendedores, dos empresários, até mesmo pescadores que estão cedendo barcos para que as equipes, as forças de segurança também possam atuar. Gustavo Segré já está aqui com a gente para comentar essa ajuda do governo federal, ajuda essa que é extremamente necessária também, né, Segré? Muito bom dia a você. Bom dia, David. Bom dia, Lívia, nossa querida audiência neste domingo. É necessária, eu ficava pensando, não? Uma delegação do presidente com vários ministros e muito provavelmente uma grande parte da população criticará essa viagem, acusando de demagogia, de populismo, mas é necessário. O presidente tem que estar nesse lugar na hora que é fundamental para a população, primeiro como um apoio político para o governador Leite e segundo para demonstrar que dentro das prioridades do partido, do governo, está precisamente colaborar nesse momento tão difícil com a população do Rio Grande do Sul. E muito provavelmente a outra metade vai elogiar essa situação e essa proposta do governo federal, mas até aí uma viagem mostra solidariedade, mas não mostra de jeito nenhum, ou pelo menos até esse momento, a concreção de ajuda efetiva, ajuda que as pessoas do Rio Grande do Sul estão precisando. Ouvia com atenção o ministro Padilha. Não é o mais rápido possível, tem que ser urgente. E dá a sensação de que, em função do tamanho da catástrofe, 600 milhões pode parecer e serão pouco. Então é aqui onde a grandeza política deveria prevalecer. Esquecer as questões eleitorais, esquecer as emendas que podem tirar mais um voto por aqui, um voto por lá. E, na minha humilde opinião, se isso fosse possível, transferir todos esses recursos para Rio Grande do Sul, que é onde hoje está sendo necessário, e não numa coleta para conseguir agariar mais votos na eleição de outubro. Pois é, Segré, a gente está falando de mais de 300 municípios afetados. Esses 600 milhões, acho que você tem razão quando diz que não serão suficientes para ajudar nesse processo de reconstrução dessas cidades. E não só da reconstrução das cidades, das partes da cidade comuns a toda a população, como também das pessoas que perderam casas, perderam tudo, muitos perderam tudo. E esse plano Marshall, do qual fala Eduardo Leite, como referência à ajuda financeira proporcionada pelos Estados Unidos aos países europeus para que se reconstruíssem pós-Segunda Guerra, realmente não é um exagero falar disso. E é importante que haja esse gabinete in loco, tanto nesse momento, para a distribuição dessa ajuda humanitária, mas também depois será essencial na distribuição de recursos, para agilizar esse processo de reconstrução, né? E precisamente aí está o segredo, Lívia, porque não é apenas atender às necessidades agora, é o que vem depois. Você deu na tecla. Muitas pessoas perderam as suas casas e não vai ser de um dia para o outro que vai resolver essa situação. Agora, o Plano Marshall tinha um detalhe que é preciso considerar. Alguém financia essa necessidade de recursos para a reconstrução do que quer que fosse. Nesse caso, Rio Grande do Sul. Mas aonde vão sair os recursos? Porque no caso do Plano Marshall, é Estados Unidos, fundamentalmente, e aqueles que ganharam a guerra em detrimento daqueles que perderam. Mas aqui não teve guerra, é um colapso, uma tragédia da natureza. Então precisa alguém financiar. E dá a sensação de que esse alguém deveria ser o Estado federal e, com certeza, o endividamento do Estado provincial. Mas para isso precisa desafogar um pouco as necessidades de recursos que hoje, por exemplo, está no meio da negociação para a dívida dos estados com o governo federal. Então, é preciso
entender que a prioridade é Rio Grande do Sul, os recursos têm que ir para aí e o governo federal está, nesse momento, como responsável de atribuir não apenas 600 milhões, sino o que for que precise o Rio Grande do Sul. E depois a gente vê como isso é devolvido. Rapidinho, antes de tocarmos para o próximo assunto, embora a gente vá continuar nessa página da tragédia do Rio Grande do Sul. Aquelas ajudas vindas do Uruguai e da Argentina, as quais você mencionou ontem, tem alguma atualização sobre isso para a gente? Sim, de Uruguai vai, aparentemente, me informaram ontem à noite que ia ser enviado um avião, Hércules, da Força Aérea para continuar ajudando para o envio de medicamentos para regiões que possam ser necessitadas e todos eles têm tripulação especializada em questões de catástrofes. Então, me parece que é uma ajuda talvez um tanto simbólica, mas escutávamos aí que já são 32 aeronaves e, sobretudo, nos helicópteros que têm uma utilização para resgate muito melhor que um avião. O avião é mais para carga, mas, de qualquer maneira, mostra a solidariedade da região. Eu não tenho informações de qual será a ajuda da Argentina, sei que foi colocada à disposição ajuda humana e de recursos, mas ainda não foi estabelecido qual será essa ajuda.